Você deve ter acompanhado que era aguardado a liberação de um laudo da OEA, Organização dos Estados Americanos, que veio ao Brasil para investigar se o Brasil está ou não observando os direitos humanos ou está ou não censurando as pessoas. Pois é, uma nova decisão, ou melhor, uma nova guerra que está acontecendo agora, que envolve diretamente o Lula contra o Trump, pode impactar nesse relatório que virá da OEA. E eu vou explicar essa frente de batalha, que até então o Lula está levando a melhor. E eu vou explicar para você o que está acontecendo. Outro ponto que a gente vai falar é sobre aquele advogado que fez denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes junto à OEA, né? Vem num momento onde já há uma tensão junto à OEA. Lembra que a Comissão Interamericana com Pedro Vaca Villarreal veio ao Brasil para investigar o Alexandre de Moraes? No meio dessa investigação, um advogado fez uma denúncia à OEA sobre uma cidadã americana que foi vítima de uma ordem de prisão ilegal por parte do ministro Alexandre de Moraes. E aí a grande questão que paira aqui é que ela fez uma revelação chocante, uma revelação que envolve um membro da Polícia Federal, coisa que é preocupante. E eu vou explicar, é óbvio, tudo isso aqui para você nesse editorial. Então, por óbvio, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, e ajuda muito o nosso canal a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. E bora de matéria, né? Olha só, a OEA, que foi palco aí de várias discussões, ela está entrando num momento crucial agora. Adivinha? Vai ter a eleição do novo presidente da OEA. E essa eleição entrou num conflito. Nós temos um cara bem left people, ou seja, um carinha à esquerda e um cara à direita, conservador. E esses dois estão na disputa. Pode levar à direita ou pode levar à esquerda. Trump apoiando o cara de direita e Lula, por óbvio, contrário ao candidato que o Trump queria que vencesse e está apoiando o cara de esquerda. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Lula e aliados abrem nova guerra contra Trump pelo comando da OEA. O governo Lula oficializou o apoio do chanceler do Suriname para presidir a OEA, mas conservadores apontam apoio de Trump a Paraguai. Pois é, Paraguai e Suriname estão na disputa aqui para ter, né, à frente a presidência da OEA. Então, o candidato do Paraguai, né, tem o apoio do Donald Trump, é conservador, não gosta do Lula, não gosta de perseguição à liberdade de expressão, não gosta de censura e conseguiu apoio. Conseguiu apoio e fechou com vários países aqui na região para ter o apoio, né, para ser presidente da OEA. Mas parece que os bons ventos viraram, né, e aí o cara errado vai levar a melhor. Pois é, nessa aqui o Trump perdeu e o Lula leva a melhor. Em vitória de Lula, sobre Trump, Paraguai retira o candidato à OEA. A decisão do Paraguai de retirar a candidatura do nome conservador ocorre após Lula fechar uma coalizão por diplomata do Suriname para a OEA. Tá, quem encabeçou aqui o diplomata do Suriname foi o Lula. Então o Lula chamou Colômbia, chamou Chile, vários países de esquerda para fechar uma coalizão. Embora alguns países, como por exemplo o Uruguai, já tinha até fechado com o Paraguai, a Argentina já tinha fechado com o Paraguai, ou seja, tinha promessa de vários votos. Só que o Lula conseguiu articular, a troco, não se sabe do que, o vira-voto. E acabou que o candidato paraguaio perdeu força. Por perder força, optou por retirar sua candidatura. Então, por hora, o candidato paraguaio não vai estar mais, ou seja, não temos um candidato à direita. A não ser que alguém apresente um novo candidato conservador. E aí entra a hipótese da Argentina nomear um candidato também para concorrer. Só que aqui na América do Sul, infelizmente, né, na América como um todo, é difícil um cara conservador e de direita ganhar o apoio
né, a maioria das presidências aqui da América do Sul, né, ou da América como um todo, ainda está dominada pela left people, né, pela galera da esquerda, ou seja, a coisa, né, não tá tão boa assim ainda para os conservadores por enquanto, porque essa onda rosa, ao que tudo indica, vai levar um limpa, né, ou seja, essa onda de esquerda vai levar um limpa e a direita está começando a voltar com força aqui na América do Sul, tá? Na América do Sul e nos principais países do mundo, né? Diga-se de passagem. E aí a gente vai entrar em outro ponto de embate. Parece que o Lula tá querendo mesmo peitar a briga, tá querendo radicalizar contra o Donald Trump. E nessa aqui, eu não vou ser nem crítico do Lula, né? Ou seja, aqui tem interesses nacionais. E aí não vou ser tão crítico assim, até porque essa ação aqui visa tentar amenizar as tarifas que vêm do governo Trump. Mas eu vou explicar para vocês. Só vou pedir antes, né, para que vocês visitem a nossa biblioteca digital. O link está na descrição aqui. Você vai ter acesso a todos esses livros aqui que foram preparados com o maior carinho para você: Espiritualidade e Prosperidade, Segredos dos Ricos nos Investimentos, Princípios da Holding Familiar. Você visita a página, faz o download e paga o valor que você achar justo. Tá aqui, ó, honestebook@gmail.com. Você pode pagar pelo QR Code aqui ou pelo e-mail como chave Pix, tá bom? Só para você entender um pouco mais, né, como funciona o nosso sistema de livros. Mas vamos lá. Matéria Gazeta do Povo. O governo Lula avalia uma medida provisória para retaliar as barreiras comerciais de Donald Trump. Vamos lá, eu trouxe, né, no último editorial uma fala do Paulo Figueiredo e também da Band, de um economista, dizendo o seguinte: o Trump não está errado, o Trump está certo. Afinal, o Brasil chega a impor taxações de 85% sobre o produto que sai dos Estados Unidos e chega aqui. Deixa eu te contar uma coisa, você já entendeu alguma vez na vida? Porque eu sei que você não consegue compreender, mas você já parou para pensar uma vez ou outra na vida que mesmo você convertendo o dólar para o real, comprar um Corolla nos Estados Unidos sai muito mais barato do que comprar um Corolla importado aqui no Brasil, que seja? Por quê? Porque as taxas, as tarifas são muito mais caras, né? Então, o que acontece? O Brasil tarifa os Estados Unidos e não quer que o Brasil o tarife. Só que agora tem alguns pontos, né, que há uma reciprocidade comercial, como é o agro, por exemplo. E aí, se o Trump colocar uma tarifa de 100% sobre tudo, como aquela que ele ameaçou ao BRICS, vai arrebentar o agro brasileiro. E aí, a Tereza Cristina, aquela que era ministra do Bolsonaro, lembra do agronegócio? Pois é, ela tinha apresentado um projeto de lei. E nesse projeto de lei, ela visava fazer quebras de patentes, ou seja, algumas indústrias americanas que têm patentes aqui, o Brasil vai poder quebrar essas patentes, né, sobre o agro que atua aqui, e além do que, dar reciprocidade, no caso do agro, né, porque o Brasil aí vai perder competitividade. Só que esse projeto de lei, até ser votado, vai demorar muito. E aí dizem que não tem reciprocidade, porque o Brasil ele é signatário de um acordo, né, um acordo de comércio. E nesse acordo, o Brasil precisa fazer uma solicitação para que, ao Tratado de Comércio, né, para que ele possa impor sanções ao Lula. Então, somente depois de fazer uma solicitação, né, na Câmara de Comércio, depois de fazer um pedido, aí sim é que ele poderia impor sanções ao Lula, né, que é a Câmara do Comércio Exterior. Ao Trump, perdão, que é a Câmara do Comércio Exterior. Isso demoraria anos, e até porque a Câmara de Comércio Exterior está muito vinculada ao Lula. Então, o que ele resolveu fazer? Impor uma medida provisória. Mas entenda, essa medida provisória é transformar a medida provisória, o projeto de lei da Tereza Cristina, que é do PL, em uma medida provisória para que ela tenha efetividade. É arriscado? Vai perder competitividade? Vai, de um jeito ou de outro. Eu sei que se as tarifas do Trump chegar, o Brasil vai estar em maus lençóis, pode ter certeza disso. E aí, nessa guerra toda, o jornal Metrópolis fez uma análise, né, sobre essa guerra. E aí, o próprio Gustavo Gaia publicou aqui falando: é uma vergonha internacional o Lula de novo entrando em embate com o Donald Trump. Escuta só. Diz a matéria de Mundo que Lula e aliados abrem nova guerra contra Trump
na indicação, então, do seu preferido para a presidência da OEA. A Organização dos Estados Americanos, ela vai eleger agora, no dia 10 de março, um novo presidente. Esse presidente que fica 5 anos aí à frente do cargo. É um tempo muito considerável e vale lembrar para vocês que quem financia a maior parte dos gastos e dos custos, quem dá mais dinheiro aí para a OEA, é de fato os Estados Unidos, que praticamente mantém a Organização dos Estados Americanos. O que diz a matéria de Mundo? Que Lula e aliados abrem nova guerra contra Trump na indicação, então, do seu preferido para a presidência da OEA. A Organização dos Estados Americanos, ela vai eleger agora... Então, serão 5 anos, né? O que é a grande questão? Quem financia a maior parte é o Donald Trump. Então, como eu disse para vocês, o candidato do Paraguai pediu para sair. E agora ninguém sabe se o Donald Trump vai impor pressão, né, para que ele coloque um candidato dele e fale, olha, se vocês quiserem votar no outro aí, podem votar. Se quiserem colocar um esquerdista lá, coloque. Mas dinheiro não vai ter. Danem-se. Ou, se a pressão do Trump não vai funcionar e mesmo assim eles colocam lá, né, um candidato. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal. O Partido Novo fez uma publicação, né, com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusando de abuso de autoridade. O Partido Novo escreveu o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de uma cidadã americana por posts feitos nos Estados Unidos. E isso é o argumento que está sendo utilizado, inclusive pela Trump Media, pelos advogados do Trump, para pedir aí a aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, pedindo sanções contra eles, né? Eu estou falando da Flávia Cordeiro Magalhães, que ela é brasileira, mas ela tem cidadania americana. Ela já mora há 22 anos na Flórida, tem um filho americano. Em 2022, a Flávia teve a sua conta no X bloqueada pelo ministro Alexandre de Moraes por publicações que ela realizou lá no solo americano. E isso é considerado uma afronta, né, uma quebra de soberania, né, por causa das decisões que foram tomadas do ministro Alexandre de Moraes. A Flávia não foi notificada oficialmente e continuou postando, por isso teve sua prisão preventiva decretada por descumprir ordem judicial. Ou seja, ela estava nos Estados Unidos, ela fez publicações no X, o ministro Alexandre de Moraes não gostou, deu uma ordem para que ela parasse, mas a ordem nunca chegou até ela continuou postando e, portanto, ele pediu a prisão dela. Em dezembro de 2023, Flávia entrou e saiu do país regularmente com seu passaporte americano. Em 2024, teve nova prisão preventiva decretada por entrar irregularmente no país. E aí o Partido Novo escreve: o ministro não pode decretar a prisão de uma cidadã americana pelo que ela postou nos Estados Unidos. O ministro não pode impor a lei brasileira em outro país. O ministro não pode censurar e prender quem ele quiser, como ele quiser. Moraes pode ser enquadrado na lei Magnitsky, que permite sanções a quem viola os direitos de cidadãos americanos. Os abusos de autoridade precisam acabar. É o que postou aqui o Partido Novo contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas a Flávia Guimarães, ela inclusive participou de uma entrevista, nenhum jornal brasileiro, nenhum da grande mídia chamou ela para fazer entrevistas, mas Paulo Figueiredo, que é um jornalista que vive lá nos Estados Unidos, acabou fazendo, né, uma entrevista com ela. E as declarações que ela fez são chocantes. Você vai ficar assustado com o que aconteceu. Escuta esse trecho da entrevista aqui e aí, depois, né, você me fala o que você pensa sobre isso. E o que diz o seu mandado de prisão, Flávio? Ele fala que eu usei... Eu não sei se o João Gabriel, o pessoal da produção, tem um mandado de prisão aí. Se tiver, eu vou botar na tela. Ele fala que eu utilizei de passaporte falso, entrei e saí irregular. Não foi verdade. Quando eu entrei em Recife, eu sou de Recife, me desculpa, Paulo, eu sou de Recife, pelo sotaque dá pra perceber, né? Que eu sou nordestina. Eu sou de Recife e eu fui dia 6 de dezembro. Eu saí daqui dia 5 de dezembro de 2022, para fazer um tratamento dentário. Quando eu entro, não 2022 não, Paulo, me desculpa, 2023, dia 6 de dezembro de 2023, eu fui pro Brasil.
cheguei em Recife, quando eu dei meu passaporte americano, a PF falou, você não tem um passaporte brasileiro? Eu disse, tenho. Aí eu entreguei. Quando eu entreguei, ele disse, só um minuto. Aí me passou para outro agente da PF. Aí o agente da PF disse, você pode me seguir? Eu disse, claro. Segui. Aí ele pegou e falou, eu não te conheço, você é famosa? Eu disse, não sou famosa. Do que está acontecendo, moço? O que é que está acontecendo? Aí ele disse, olha, você está com uma ordem de apreensão do seu passaporte. O Alexandre de Moraes está te acusando de falsificação de passaporte. Eu disse, o quê? Eu disse, como assim? Falsificação de passaporte? Eu enlouqueci. Aí eu disse, olha, eu fiquei muito nervosa, né? Na hora da Polícia Federal, você nunca fiz nada na minha vida. Paulo, eu nunca levei uma multa de trânsito aqui nos Estados Unidos. 22 anos, eu tenho 23, 24, 23 anos de América. Eu nunca levei uma multa, Paulo, aqui. Eu sou tão certinha, Paulo. Eu sou tão certinha aqui. E lá também. Quando a polícia me chamou para um quartinho, uma salinha... Preste atenção, o que o policial federal perguntou para ela, e vai ser chocante, você vai ficar chocada com essa atuação e com a fala, né, do policial federal. Uma verdadeira reviravolta, né, sobre esse policial federal. Ele fez uma pergunta que estranhou, até o entrevistador aqui, você vai ver que ficou assustado com a pergunta, mas depois o policial federal falou uma coisa impactante, presta atenção. Eu disse, o que está acontecendo, moço? Aí ele disse, fique calma. Em quem você votou? Aí eu disse, eu votei em Bolsonaro. Por quê? O que tem a ver? Veja, o policial perguntou, ao ver o que estava acontecendo e vendo que a decisão vinha do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, a primeira pergunta dele foi, você votou em quem? E ela respondeu, Bolsonaro. O que tem a ver? O policial federal, então, perguntou em quem a senhora votou? Perguntou. Veja, né, que assim, o Sérgio Tavares teve a mesma reclamação, né, não de que quem votou, né, o porquê que o Sérgio Tavares apoiava, né, quem ele apoiava, qual era o espectro político dele, uma vez que o Sérgio Tavares é europeu, é português, mas assim, é uma situação, assim, completamente esdrúxula o que aconteceu com ela, mas teve uma reviravolta, olha só. Em quem você votou? Aí eu perguntei, aí eu falei, eu votei em Bolsonaro, por que tem isso a ver? Aí ele disse, fique calma, tamo junto, eu vou te ajudar. Você vê que tem gente boa dentro da Polícia Federal, né? Aquele homem salvou a minha vida. Eu sou a cozinheira da minha casa. Minha mãe mora comigo. Eu sou divorciada há muitos anos. Tenho meu filho, 2 sobrinhos meus moram comigo. Eu sou cozinheira da minha casa. Você imagina se eu tivesse ficado presa lá no Brasil, largada numa cadeia. Ninguém ia saber onde é que eu estava. Ninguém ia saber. Bota de novo para mim, por favor, o mandado de prisão aqui, Bruno. Porque... Aí o policial falou assim para mim, você é famosa? Eu disse, eu não sou nada não sou nada de famosa não. Mas meu Twitter está bloqueado. Eu recebi uma mensagem, o pessoal falando que meu Twitter está bloqueado. Aí ele falou, é isso, é perseguição política. Olha o que o policial federal falou, é isso, é perseguição política. Veja só, minha filha, você vai pegar esse passaporte, seu passaporte brasileiro. Você vai ficar calada aqui no Brasil. Você vai entrar com seu passaporte americano. Você é americana. Você vai entrar com o passaporte americano. Vai sair com seu passaporte americano. E quando você chegar lá nos Estados Unidos, você vai guardar seu passaporte brasileiro num cofre. Porque é esse passaporte que vai salvar a sua vida. E o que... Olha só que história, assim, marcante e chocante. Né? Ou seja, isso não é normal numa democracia. Isso é preocupante. E aí, você acha que uma mulher dessa tem coragem de voltar ao Brasil? Como? Né? Tem uma ordem de prisão em aberto para ela. E ela só não foi presa porque o policial federal, assustador isso, o policial federal falou, não, eu não vou deixar que você seja preso. Infelizmente, alguém logo vai investigar quem foi esse policial federal, né? E esse cara vai ter problemas. Mas olha só o que aconteceu, né? Então, assim, chocante. Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu quero trazer com vocês, né? Tá levantando um bafafá o argumento aqui do
Pix, né? O que vai rolar com o Pix? Pois é, o Banco Central manda excluir chave de quem está irregular no fisco. A medida vale para pessoas e empresas. A autoridade monetária diz que o objetivo é evitar golpes. Pois é, a Receita Federal, ela vai emplacar agora, né, uma decisão em que, se você tem o seu CPF irregular ou o seu CNPJ irregular, você não vai ter o Pix mais, você vai perder o Pix. 8 milhões de chaves Pix têm CPF irregular e podem ser excluídas, ou seja, mais de 8 milhões de brasileiros podem simplesmente perder o Pix. Você entende o tamanho do buraco disso? Mais de 8 milhões de brasileiros podem simplesmente estar travados nas suas negociações. E aí quando você pergunta, mas o que é um CPF irregular? Pode ser falha de cadastro, pode ser irregularidade, né, na hora da feitura, pode ser um CPF até fraudado, então tudo isso é irregularidade. E caracteriza-se como CPF irregular o CPF também que tem pendências financeiras, né, dívidas tributárias, entre outros. E aí já começou a discussão, ou seja, afinal, o governo Lula vai tributar, né, vai trancar o CPF de quem não está conseguindo pagar os impostos. Você que tem uma dívida de IPTU, não conseguiu pagar, está devendo, vai ter o CPF trancado? Pois é, começou a levantar essa discussão e está viralizando nas redes sociais. O Banco Central fez uma nota dizendo que não. Dizendo que, olha, eu simplesmente vou bloquear aqueles que tiver falhas cadastrais, tiver sido suspenso, mas por dívida, não. Mas é o que diz aqui, né, uma nota da autoridade monetária. Então, assim, já começou, né, a movimentação da oposição. É bem provável que daqui a pouco o Nicolas está fazendo um novo vídeo, mas assim, tá todo mundo em alerta, né, porque a história do Pix, todo mundo falava que não ia dar problema, mas acaba que agora essa história de cancelar o Pix de CPF irregular chamou a atenção, porque não se sabe quais serão os critérios de CPF irregular e se vai simplesmente impactar o comércio. Nós já estamos com um comércio péssimo, né? Imagina 8 milhões de brasileiros, de repente, você não pode negociar mais, porque você não tem Pix. Ah, mas por quê? Porque você está com seu CPF irregular. Meu amigo, é o governo achando mais um jeitinho de atrapalhar ainda mais a vida do brasileiro. Não tenha dúvida disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Não esqueça de visitar a nossa biblioteca digital. E a gente volta logo com mais um conteúdo para vocês. Abraço.